resumo, o sobre. Quem aqui tem dificuldade de construir um bom resumo, um bom sobre? Comenta aqui, só para eu saber se vocês têm dificuldade. Eu trouxe aqui um exemplo bem bacana de LinkedIn e de resumo, para a gente poder ver como que a gente pode contar uma boa história, ser um convite ali, um cartão de visitas dentro do nosso perfil do LinkedIn, e como que a gente pode estar melhorando aqui esse ponto, esse resumo, esse sobre, tá bom? Queria até perguntar para vocês, o pessoal que está comentando, ó, o pessoal, o Jimmy colocou, eu tenho dificuldade, aqui, aquele botou que tem dificuldade também, o pessoal que está online. O que vocês acharam desse resumo, desse sobre? De uma forma geral. Vocês acharam muito bom? Acharam que ficou confuso? Tá muito grande? O que vocês acharam desse perfil? Enquanto vocês vão comentando, eu vou começar aqui a falar um pouquinho sobre a minha percepção sobre esse resumo, sobre esse LinkedIn. Primeiro ponto de tudo, o resumo sobre, ele tem que ser, é como se fosse, sabe aquela pergunta na entrevista de emprego, quando o recrutador ou o gestor, ele faz assim, fale sobre você, quem é você? O script que você vai falar nas entrevistas é basicamente o que você vai colocar aqui no seu LinkedIn, tá? No seu resumo e no seu sobre. Então, eu sempre gosto, eu sempre indico para as pessoas que elas coloquem aqui em primeira pessoa, porque é como se eu realmente estivesse aqui entrevistando essa desenvolvedora e avaliando, já entendendo um pouquinho da história que ela vai contar. Ó, o pessoal tá colocando aqui, ó, para mim esse resumo tá bom, show de bola. Vamos comentando aí o que vocês acham, tá? E, de novo, se tiverem qualquer dúvida, podem perguntando. O bom do ao vivo é esse, né? A gente poder tirar dúvidas real time. Mas vamos lá. Essa pessoa aqui, eu tiro o nome dela porque não é necessário a gente ficar expondo, mas essa desenvolvedora back-end, ela foi contando histórias dentro do sobre dela, do resumo, e ela foi colocando palavras-chave. Então, quando a gente fala bastante aqui na carreira de, gente, é possível você fazer um currículo e um LinkedIn em que você conta histórias, e através dessa história você tem palavras-chave, isso aqui é um exemplo de como que vocês podem fazer isso, tá? Então, ela foi contando toda a história dela, como que ela foi desde criança, e ela foi botando aqui, ó, C Sharp, .NET, Backend, APIs, gerenciamento de banco de dados, focou aqui, ó, principais competências. Isso é um ponto que muitos de vocês que falaram Rick avalia meu LinkedIn não colocam. Então, coloquem aqui, ó, em destaque as principais competências, é importante que vocês façam isso. E ela foi fazendo isso, ela foi contando uma história dela, colocando as palavras-chave. E aqui, todo mundo tá colocando, ó, pra mim tá bom, gostei do resumo, para mim tá bom, perfeito. Para mim também está bom. Só que eu acho que essa pessoa aqui em específico, ela tá dentro, lembra daqueles quadrantes que eu falei no início da live? Dos dedicados, discretos, desorientados, desleais? Eu ainda acho que essa pessoa está no quadrante dos discretos. E aqui é um discreto diferente da maioria de vocês. A maioria de vocês são discretos porque vocês não contam histórias, vocês não colocam palavras-chave, vocês não sabem o que colocar aqui dentro do sobre do resumo. Muitos de vocês são discretos pela falta de informação. Só que ela aqui, na minha percepção, no meu feedback, eu acho que ela está sendo discreta pelo excesso de informação. E aqui é um ponto que vocês precisam entender. A gente tem que pensar em como funciona o olhar do recrutador. E como funciona o olhar do robô também, tá? O recrutador ele tem pouco tempo para avaliar o LinkedIn de vocês. Tem pouco tempo para avaliar o currículo de vocês. Quanto mais informações vocês têm, menores são as chances de vocês passarem a mensagem que vocês, dessa historinha que ela contou, que é uma história bem legal. Então, o que eu vou fazer aqui junto com vocês no meu exercício? Eu vou diminuir aqui o resumo dela, o sobre dela, para ver se a gente consegue, mesmo diminuindo esse resumo, para ver se a gente consegue contar a mesma história que ela está contando, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu vou tentar diminuir. Olá, meu nome, ela botou o nome dela, sou desenvolvedora back-end, C Sharp.net. Nome, já tem. Desenvolvedora back-end, também já tem no título. C Sharp.net, ela já tem nas principais competências. Ou seja, não é necessário. Já cortei, olha, já está ficando menor o resumo dela e o sobre dela. Vamos lá para o próximo. Sempre gostei de tecnologia, desde criança adorava brincar com computadores. Quando cheguei à faculdade, decidi cursar ciências da computação. E desde então, minha paixão pela programação só aumentou. Olha só, cursar ciências da computação. Isso é uma informação que já tem lá na formação acadêmica.
Caso o recrutador ele queira saber qual foi a formação dela, já tem lá na formação acadêmica. Então não precisa. O que eu fiz? Tirei. Sempre gostei de tecnologia e desde criança adorava brincar com computadores. Quando cheguei à faculdade, minha paixão pela programação só aumentou. Então, já fica claro para mim, como recrutador, que ela fez faculdade e que foi na faculdade que a paixão dela pela programação aumentou. Aí, caso eu queira aqui saber, poxa, mas qual foi a faculdade dela? Aí já existe uma seção específica no LinkedIn dela em que eu vou saber qual foi a faculdade que ela fez, o curso que ela fez, onde que ela fez, tá bom? Então, e aí, gente, vão botando aqui se vocês falam, caramba, faz sentido, então, poxa, não faz sentido, eu concordo, não concordo. Quanto mais interações, melhor, tá? Pra gente poder ir conversando aqui. Espero que vocês estejam entendendo o exercício que eu tô fazendo aqui de ir diminuindo sem tirar a história dela, tá? Mas vamos lá. Ao longo dos meus estudos, aprendi a programar em diversas linguagens, mas C Sharp e .NET sempre foram minhas favoritas. Essas tecnologias são poderosas, flexíveis e permitem que eu desenvolva aplicações complexas e robustas. Atualmente trabalho como desenvolvedora back-end. Isso já tem também lá no perfil dela, né? Talvez não seria necessário. Minhas principais responsabilidades são desenvolver e manter APIs, criar e gerenciar banco de dados e implementar funcionalidades de back-end. Olha só como ficou depois. Tirei isso aqui. Por que eu tirei? Porque isso aqui, gente, principais responsabilidades, isso aqui é o que todo back-end faz. Isso aqui é o que possivelmente ela vai estar falando lá na parte de cargos. Então, é desnecessário ela colocar isso aqui. E aí, se for, Rick, mas eu precisava colocar a palavra-chave, você pode colocar isso lá na parte de cargos. Você pode colocar a palavra-chave aqui na parte de competências. Mas aqui não é necessário, tá? Então, eu tirei essa parte. E aí, por que eu não tirei esse parágrafo aqui? Eu deixei de uma forma tranquila. Por quê? Ela fala aqui, né, qual foram as principais linguagens que ela trabalhou. Aqui tem um ponto legal. Aprendi a programar em diversas linguagens. Então, não é só C Sharp e .NET que ela sabe. Ela sabe várias. Mas o foco é C Sharp e .NET. Então, achei bem bacana. E ela ainda botou uma explicação racional do porquê que ela gosta de C Sharp e .NET. Essas tecnologias são poderosas e flexíveis e permitem que desenvolvam aplicações complexas e robustas. Então, tá perfeito. Tá? Esse parágrafo aqui tá perfeito, está realmente dedicado. Por isso que eu não tirei. Porque mostra o racional dela escolher C Sharp e .NET. Aí vamos lá para o próximo. É desafiador e gratificante, sinto que estou contribuindo para o desenvolvimento de produtos e serviços que podem melhorar a vida de pessoas. Para quem está pensando em seguir a carreira como desenvolvedor back-end, recomendo que estude muito, pratique sempre e não tenha medo de desafios. É uma área muito promissora e com dedicação é possível alcançar grandes resultados. Esse parágrafo aqui, gente, vocês vão ver que eu vou tirar todo. Por quê? Qual é o foco do seu LinkedIn? Para quem que você está falando? Qual é o foco do seu currículo? Quem que vocês querem que leia isso aqui? Possivelmente, se essa pessoa não for uma influencer, possivelmente o foco dela vai ser para recrutadores e gestores. Então, quando a pessoa coloca aqui, para quem está pensando em seguir a carreira como desenvolvedor back-end, isso não é necessário para estar aqui no sobre. Isso pode ser feito uma postagem, isso pode ser feito uma publicação, mas aqui não é necessário. Então, tirei. E olha só como ficou o sobre dela. É um sobre um resumo mais objetivo, de fato é um resumo, mas eu não tirei a história dela e os principais pontos. E aqui ela pode juntar, né, esse parágrafo com esse, e aí fica isso aqui junta com aqui, ficam só 3 parágrafos. Assim, ela se dedica, ela garante que, fazendo um resumo, um sobre, né, um pouco mais resumido, mais objetivo, ela garante que as pessoas estarão lendo os pontos mais importantes. E tudo que não for relevante, porque já existem outras seções do LinkedIn que ela pode colocar isso, ela vai lá nessas outras seções do LinkedIn que a gente vai passar aqui e vai poder contar essas histórias. Tá bom? Tá claro para vocês? Ficou bom? O que vocês acham? Queria saber um pouquinho de vocês. O que vocês acharam desse exercício de reduzir um pouquinho mais aqui o sobre dessa pessoa? Vão colocando aí, vão comentando no chat, tá? E aí, obviamente, essa parte de principais competências é importante colocar todas as principais competências. Nesse ponto, eu tiraria desenvolvimento. Não, desenvolvimento de back-end acho que faz sentido sim, mas essa palavra-chave específica pode ser lá no título, tá? Você pode colocar outros frameworks, tecnologias para focar aqui realmente nas principais competências que você trabalha. No JavaScript, TypeScript, o banco que vocês trabalham, enfim, que aí você dá um destaque realmente para as tecnologias e frameworks. Eu acho melhor. Tá bom? Show de bola. Aí vão dando o feedback do que vocês estão achando, o que vocês acharam desse exercício aqui
de reduzir meio que ir apagando algumas informações dessa pessoa, tá? E lembrando, não precisa colocar meu nome tal, 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 porque isso já tem outras partes do LinkedIn com isso, tá bom? Aí já tem feedback aqui do Lucas, total sentido, retirar redundância, perfeito. É exatamente isso. Vamos tirar redundância. Se já tem no seu perfil, não precisa. Quanto mais objetivo, mais você garante que as pessoas estarão lendo as suas informações.